Queridos, nós estamos numa série de mensagens sobre os fundamentos da visão. Isso daqui é uma ótima oportunidade para você que está chegando na igreja, que quer saber o que a nossa igreja pensa, o que a nossa igreja idealiza como ministério, como atuação, qual que é a filosofia de ministério desta igreja. Então, nós estamos pregando uma série de mensagens a respeito dos valores, daquilo que nós queremos como uma cultura de ser igreja. Quando a gente fala de cultura de igreja, a gente fala do nosso jeitão de ser. Não existe igreja que seja neutra na sua cultura. O que existe é a igreja que tem cultura boa e igreja que tem cultura ruim. A cultura é o conjunto dos valores que fazem parte, que dirigem, que governam, que inspiram as pessoas. É a maneira como é aquilo que nós acreditamos, e como nós acreditamos, nós implementamos isso no nosso dia a dia. Então, nós temos pregado uma série de mensagens que começou com Douglas falando aqui sobre a dependência do Espírito Santo. Depois nós falamos sobre ser uma igreja bíblica. Depois falamos sobre ser uma igreja fiel a Deus e ao próximo, e hoje eu quero falar sobre sermos uma igreja apaixonada por Jesus. Hoje eu quero falar sobre a paixão pela glória de Deus, e eu quero convidar você a abrir o texto de Salmo 63, dê minha Bíblia aqui por gentileza, Salmo 63, eu quero ler com vocês 8 versículos desse Salmo, e hoje eu quero falar sobre mais uma característica, um dos valores que nós queremos desenvolver como uma igreja comprometida com uma visão, comprometida com uma missão, e que por isso nós entendemos que devemos nos organizar, devemos fundamentar as nossas convicções para que, como uma plantação bem plantada, bem edificada, a gente não venha nos dispersar, a gente não venha errar na nossa caminhada. Então o texto diz assim, Salmos 63, eu estou lendo aqui na RC, por gentileza, coloque na ARC. O texto tem um título, e esse título aqui, ele faz parte do livro sagrado, do manuscrito. Então, quando você lê a Bíblia e você vê esse título em itálico nos Salmos, ele faz parte do rolo, faz parte do livro lá, original. Então, o texto diz assim, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Esse título mostra onde ele estava na ocasião em que ele escreveu esse salmo. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Aí começa o texto. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Amém? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a paixão pela glória de Deus, sobre sermos uma igreja apaixonada por Jesus. Nós temos declarado como igreja
a nossa declaração de visão. Somos uma igreja bíblica, fiel e apaixonada por Jesus. Então, aqui cabe uma pergunta, né? O que significa na prática ser uma igreja apaixonada por Cristo? Será que ser apaixonada por Jesus significa ser uma igreja emotiva, uma igreja, né, significa choro, sentimentalismo? Será a intensidade espiritual dos nossos cultos, né? Aqueles cultos com manifestações sobrenaturais, aqueles movimentos, tudo? Será um culto animado, divertido, com músicas bem ritmadas, pregação extrovertida, né? Quase que um stand-up gospel assim? Será que é isso que nós queremos dizer? Não. Nós vivemos um tempo em que as pessoas confundem a paixão com barulho, movimento, performance por parte da liderança, do ministério de louvor, do pastor. Parece ser uma coisa que vem muito mais do homem do que de Deus. Muitas pessoas entendem que uma igreja apaixonada por Jesus é uma igreja sentimental, aquela igreja muito introspectiva, onde as pessoas têm aquelas experiências pessoais e coisa do tipo, né? Aquela coisa que move, que quebranta as pessoas. Mas, queridos, quando a gente fala aqui por ser uma igreja apaixonada por Jesus, a paixão verdadeira por Cristo não é medida pelo quanto você sente, não é pela essa coisa da subjetividade, né, da experiência interior. Uma igreja apaixonada por Jesus é uma igreja que objetivamente ela ama a presença de Deus mais do que outra coisa. Então uma igreja que é apaixonada por Jesus, ela ama a presença de Deus, ela valoriza o relacionamento com Deus, mas mais do que isso, uma igreja apaixonada por Jesus, ela deseja honrar a Deus acima de tudo e qualquer coisa. E isso é algo que não se manifesta só nos nossos cultos públicos, isso se manifesta no nosso estilo de vida, um estilo de vida de honra, um estilo de vida onde nós priorizamos a Deus. E uma igreja apaixonada por Jesus é uma igreja que vive para a glória de Deus, vive para agradar a Deus e não a si mesma. Então, fica muito claro aqui que a nossa proposta de ser igreja não é termos nós como centro, não é termos nós como consumidores das coisas espirituais. Nós estamos aqui para servir a Deus, nós estamos aqui para adorar o Senhor, para reconhecer o Senhor e para servi-lo com fidelidade. E é isso que justamente sustenta a nossa visão, né? A nossa visão, ela é sustentada, amparada pelo desejo de nós praticarmos um discipulado verdadeiro, termos os nossos lares como base do reino de Deus, transformação da nossa cidade. E sem paixão, sem essa motivação, a paixão, o zelo por Deus, toda essa estrutura aqui se torna uma estrutura vazia, não significa nada, se Deus ele não for o centro da nossa atenção, se Deus não for o centro do nosso culto. Então, essa visão de nós discipularmos, esta visão de nós alcançarmos as famílias, esta visão de nós alcançarmos a nossa cidade com transformação, ela só vai adiante se existir um combustível no nosso coração. E esse combustível é o zelo, é o desejo santo de agradar a Deus, de manifestar o Senhor aos perdidos, de alcançar as pessoas que têm necessidade. E quando nós falamos isso, então a gente agora olha para o Salmo 63. O Salmo 63, que foi um salmo que não foi escrito num momento confortável. Foi um salmo que foi escrito no momento em que Davi, ele não estava numa boa, ele não estava no seu melhor momento da vida. O salmo começa pelo título, que eu disse para vocês, que o título aqui é um título que está lá no original da Bíblia. O título diz, Salmo, quando Davi estava no deserto de Judá.
Davi não estava numa boa. Davi não estava vivendo um momento de conforto. Davi não estava vivendo, um momento de paz. Davi não estava vivendo um momento, talvez assim, de descanso. Ele estava no deserto de Judá. Tudo indica aqui que o momento da vida de Davi era um momento onde ele estava longe do templo, longe da adoração pública, estava em fuga, ele estava num lugar seco, num lugar árido, não era confortável, provavelmente ele tinha necessidades que precisavam ser supridas, mas é exatamente nesse contexto aqui, que ele revela algo sobre a motivação do seu coração. É justamente nesse ambiente de deserto que torna o Salmo tão importante, porque revela algo do coração de Davi para nós, que ele não estava num lugar exatamente bom, confortável, ele não estava num lugar exatamente propício para aquilo, não era conveniente, e é justamente pelo fato de não ser conveniente, é que torna o canto, o salmo, a manifestação de adoração de Davi, tão pertinente para nós, porque isso daqui mostra o que realmente estava governando o coração de Davi no seu relacionamento com Deus. Era o conforto? Era o fato de Deus estar fazendo tudo o que ele queria? Era o fato de Deus estar dando uma família bonita para ele? Está dando saúde, paz, prosperidade, dinheiro no bolso, bons negócios? O que estava governando o coração de Davi para ele dizer essas palavras tão bonitas que estão nesse salmo? E aí o salmo já mostra que o coração de Davi, pelo fato de ele estar no deserto, rodeado de tanta adversidade, o salmo mostra que o coração de Davi, ele não estava sendo governado por essas coisas que por vezes governa o nosso coração. A gente aprende aqui que no deserto, o deserto é um ambiente que revela o que nós amamos de verdade. No meio da hostilidade, no meio da pressão, no meio da adversidade, o nosso coração está inclinado a reivindicar, o nosso coração está inclinado a manifestar as suas exigências de verdade. E Davi aqui nos mostra um coração totalmente diferente. E aqui o que nós vemos não é um homem desesperado por causa da circunstância. Não é um homem desesperado por causa das necessidades. Não é um homem desesperado por causa daquilo que, embora seja importante, ele não está aqui, perdendo Deus de vista no seu relacionamento. Mas é um homem que ele está consumido por uma coisa: a glória de Deus. Está muito claro aqui que Davi poderia estar com seu coração em muitos lugares, mas o coração de Davi está em uma só coisa: a glória de Deus. Ele poderia estar chorando por causa da perseguição, ele poderia estar reivindicando a falta de paz, o fato de que os seus inimigos estavam atrás dele com a espada na mão. Então, mas o que a gente vê aqui é um homem que está sendo consumido por um zelo, o zelo da glória de Deus. Nós aprendemos aqui, nesse texto, algumas lições. Primeiro, nós aprendemos que paixão por Deus, ser uma igreja apaixonada por Jesus, ser um crente apaixonado por Jesus, é desejar a Deus acima de tudo. Olha para o versículo de número 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Ó Deus, Tu és o meu escudo. Ele vai dizer em alguns momentos, ele vai dizer no Salmo: de madrugada eu Te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. E essas expressões aqui mostra o anelo, mostra o desejo, mostra a busca de Davi por Deus acima de todas as coisas. Então Davi aqui ele usa uma linguagem intensa: a minha alma tem sede. Ele usa uma linguagem intensa: a minha
carne te deseja, né? Ele está aqui no deserto físico, não é um deserto metafórico, é um deserto físico, não é apenas simbolismo. Ele estava lá, escondido nas cavernas da Judeia, mas aqui a alma dele denota um deserto mais profundo. Não é o deserto físico aqui que incomoda tanto Davi, é o deserto espiritual. É a necessidade da presença de Deus, é a necessidade pela comunhão com Deus, é a necessidade pelo relacionamento com o Senhor. Então aqui essas linguagens de Davi aqui, não é apenas uma linguagem poética, simbólica, é uma linguagem que reflete a confiança de Davi no relacionamento pactual com Deus. O nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de pacto, é um Deus que Ele escolheu se relacionar com o seu povo. E um dia, Deus, Ele disse para o seu povo, Êxodo 6:7, Deus vai dizer, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Um dia Deus falou assim, o povo de Deus disse assim, este é o meu Deus. Isso daqui é uma relação pactual, é uma relação de aliança, onde Deus se compromete a ser o Deus do seu povo, e o seu povo compromete a viver na confiança a este Deus, declarando que Ele é o seu Deus. Então Davi, embora ele esteja no deserto, embora ele esteja num momento muito hostil da vida, ele não está dizendo que Deus é apenas Deus, ele está dizendo que Deus é o seu Deus, é o Deus da aliança, é o Deus do relacionamento. E aqui, queridos, fica muito claro no texto, que mesmo no deserto, Davi não perde a sua convicção do seu relacionamento com Deus. Não é porque as coisas estão dando errada, não é porque a vida dele está de ponta cabeça, que ele perdeu a visão do seu relacionamento com Deus. Ele entende que apesar do momento ruim, o relacionamento com Deus não foi rompido, existe um pacto. Certa ocasião, um dos pais da igreja, chamado Agostinho, ele disse, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em ti. Agostinho aqui, ele sabia muito bem, que o homem foi feito para Deus, para o relacionamento com Deus, e só no relacionamento com Deus, só na comunhão com Deus, só andando nessa estreita caminhada com Deus, é que o homem vai encontrar propósito, é que o homem vai encontrar sentido para a sua vida. Voltando para Davi, ele não busca Deus por conveniência, ele não busca Deus apenas por causa das bênçãos temporais, ele busca Deus porque de fato o Senhor é o seu maior tesouro. É essa música, tá bom? É essa música. Porque Deus é o seu maior tesouro. Eu gostaria de contextualizar isso para vocês. Hoje, muitos têm a agenda cheia. Muitos têm a mente ocupada. Mas o grande problema de ter uma agenda cheia, uma mente ocupada, é quando o nosso coração está vazio. É quando a gente está vazio de Deus. É quando existe um oco dentro da gente. É quando existe um buraco dentro da nossa alma, que não é satisfeita, que não é preenchida, porque a gente vive distraído. Mas a Bíblia, ela nos chama para desenvolver uma vida dentro de uma prioridade espiritual. A Bíblia nos chama aqui a pensar Deus como algo que é prioritário na nossa vida. Deus tem que vir em primeiro lugar. Deus tem que ser uma necessidade na nossa vida, e não um acessório, e não uma coisa que complementa, e não algo que a gente só busca quando aspectos da nossa vida estão fora do lugar. É muito importante você entender isso, né? Porque hoje, muitos cristãos, eles buscam respostas na religião,
buscam respostas para as questões da vida, mas não buscam a Deus. Buscam milagres para os seus impossíveis, mas não desejam ardentemente a presença de Deus. Buscam benefícios, mas não almejam comunhão com o Senhor. E muitas igrejas, muitos ministérios, muitas denominações por aí, já sacaram que as pessoas têm necessidades, que as pessoas têm aflições. E hoje, muitos lugares trabalham em cima do gosto do freguês, trabalham em cima das expectativas das pessoas. As pessoas querem dinheiro, então falamos sobre dinheiro. As pessoas querem prosperidade, então enfatizamos a prosperidade. As pessoas querem cura divina, então a gente promete só cura divina. Eu não estou dizendo que essas coisas aqui Deus não faça, tá, irmãos? Eu estou dizendo que uma igreja, ela não existe para poder ficar atendendo essas demandas. E por isso nós queremos ser uma igreja apaixonada por Jesus. Uma igreja que ensina o seu povo a priorizar a Deus. E não aquilo que Deus tem para dar. E não aquilo que Deus tem para oferecer. Você pode até chegar na porta da igreja, você pode até entrar na comunhão da igreja por causa de um problema que você vivia, por causa de uma situação difícil que você estava vivendo e aí Deus te libertou. Mas a partir do momento que você passa a se relacionar e conhecer a Deus, o ideal é que agora você... Tira um pouco o eco, por favor. O ideal é que você, de alguma maneira, comece a se relacionar com Deus de uma maneira saudável. Então, hoje, eu gostaria de fazer uma aplicação, né? Porque a nossa paixão por Deus consiste em desejá-lo acima de todas as coisas. Isso é uma marca de uma igreja apaixonada por Cristo. Desejá-lo acima de todas as coisas. E se nós queremos expressar, né, essa paixão na prática, nós precisamos então, primeiramente, priorizar diretamente o nosso tempo com Deus. E o que é priorizar o tempo com Deus? Em algum momento do seu dia, você tem que ter tempo para a palavra. Você tem que ter tempo para ler a sua Bíblia. Você tem que ter tempo para oração. Você tem que ter tempo de ler a Bíblia e dizer assim, o que Deus está falando ao meu coração. Isso é priorizar a Deus. Você tem que ter, de alguma maneira, você tem que organizar a sua vida. E quando eu digo a sua vida, você tem que fazer com que a sua agenda seja o seu servo. A sua agenda tem que ser o seu servo, e não você tem que ser servo da sua agenda. Então, se Deus é tão importante na sua vida, você tem que fazer a sua agenda trabalhar para você. Você tem que organizar o seu tempo. Eu não estou falando aqui de fuga de responsabilidade. Todo mundo aqui tem família para cuidar. E a Bíblia ensina que a gente tem que trabalhar, se possível de dia e de noite, para não ser pesado para ninguém. Mas a Bíblia, mesmo a Bíblia que ensina a gente a ser responsável, ensina a gente também a ser organizado. E a organização, aqui é tudo. Porque a organização não vai fazer você ser servo da vida, não vai fazer você ser servo do emprego, não vai fazer você ser servo do lazer, não vai fazer você ser servo das coisas que podem roubar a sua vida com Deus. Então tudo, com graça, com sabedoria, tudo pode ser feito. Se Deus é realmente algo prioritário na sua vida, você pode organizar o seu mundo, a sua vida, para que Deus seja prioridade, para que a sua família seja assistida, para que o seu trabalho seja assistido, para que os seus estudos também sejam realizados. Tudo dentro do devido tempo é possível, quando a gente consegue colocar Deus como prioridade. A gente precisa aprender a reduzir as distrações que competem com a presença de Deus. Não é o caso, mas se eu viesse aqui dizer para vocês quanto tempo a gente perde no dia no celular. Quanto tempo, quantas pessoas argumentam que não conseguem ler a Bíblia, que não conseguem ler a Bíblia porque não tem tempo. Mas quantas pessoas passam aqui
De brincadeira. Só na hora que você acorda. 30 minutos na cama, rolando a tela. Mas a gente fala que não tem tempo para orar, que a vida é corrida. Quantos de nós passamos aqui 1 hora vendo reels, vendo stories e outras coisas assim, YouTube, informação e tantas coisas, e a gente depois diz que a gente não tem tempo para poder fazer um estudo, que a gente não tem tempo para ler um capítulo da Bíblia no dia. Então a gente precisa entender o que está roubando o nosso tempo. Então entenda, queridos, que quando Davi, ele priorizou a Deus, ele não priorizou a Deus porque a vida dele estava perfeita. Porque talvez algumas pessoas vão pensar assim, não, mas é fácil para o senhor priorizar a Deus. O senhor é pastor, a sua vida está maravilhosa. Né? Talvez alguém vai olhar para os personagens da Bíblia e falar, é fácil para Davi ter feito isso. Ele era ungido do Senhor. Mas entenda, o Salmo começa dizendo, Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. E esse homem que está no deserto é o homem que está dizendo, eu anelo Deus, eu desejo Deus, a minha alma tem sede de Deus, eu estou como uma terra seca, eu preciso de Deus, eu desejo Deus acima de tudo. Uma igreja apaixonada por Cristo, ela é formada por pessoas que decidiram buscar a Deus não quando sobra tempo, mas como prioridade absoluta da vida. Como prioridade. Então nós não somos uma igreja apaixonada por Jesus para nós darmos o resto para Jesus. Nós queremos dar a gordura para Jesus. Nós queremos dar aquilo que de fato Ele merece, prioridade. Um segundo ponto, nesse texto, que é muito importante para nós pensarmos a nossa igreja como uma igreja apaixonada por Jesus, é dizer que paixão por Deus é a atitude de quem valoriza a graça acima da própria vida. Então o texto diz aqui, porque a tua graça é melhor do que a vida. Isso daqui é um dos ensinos forte, está no centro desse salmo. Davi declara, a tua graça, a palavra graça aqui, pode ser entendida como misericórdia. Ela é traduzida para nós como graça, mas o sentido verdadeiro da palavra é misericórdia. A tua graça, a tua misericórdia é melhor do que a vida. E esta palavra aqui aponta para o fato de que Deus nos ama com um amor pactual. O que significa isso? Deus não nos desiste, Deus não desiste de nos amar. Deus tem um amor pactual, Deus tem uma aliança, e por causa da aliança que Ele tem para conosco, Ele tem compromisso em nos amar. Deus é fiel. Aqui destaca que aquilo que a gente recebe de Deus, tem muito mais a ver com aquilo que Deus é, do que aquilo que a gente tem direito de receber. É graça, é o favor imerecido do Senhor. Um teólogo chamado João Calvino explica que a vida que é dita aqui nesse versículo representa todo o sustento que o homem pode receber, em termos de segurança, em termos de recurso, em termos de estabilidade. Então, quando Davi está dizendo aqui, a tua graça, a tua misericórdia é melhor do que a vida, ele está pegando o conjunto de todas as coisas que dão sentido para a nossa vida. Sustento, segurança, recurso, estabilidade. Ele está pegando tudo isso e está dizendo, Senhor, a tua graça é melhor do que tudo isso que faz a minha vida ser vida. A tua graça é melhor do que tudo isso que faz a minha vida funcionar. A tua graça é melhor do que tudo isso que dá estabilidade para o meu viver diário, que é uma necessidade vital. E lembra que Davi está falando isso onde? No deserto. No deserto. Uma coisa é o camarada estar lá no palácio, rodeado de servo, as pessoas abanando ele, vem uma coxa de peru, vem uma taça de vinho, aqueles cachos de uva, e ele comendo e falando isso. Uma coisa é a pessoa fazer isso. Outra coisa é a pessoa falar isso, que a graça de Deus
É melhor do que a própria vida no deserto. Quando ele olha para a vida e fala: Senhor, tudo aquilo que me traz segurança, ele está precisando de segurança. Tudo aquilo, Senhor, que eu preciso, os recursos, né? Provavelmente ele não estava dormindo na cama confortável de um palácio, mas sobre uma pedra, sobre o chão do deserto, que à noite é muito frio e que do dia é muito quente. Tudo que ele estava precisando é de estabilidade, mas ele está dizendo que a graça de Deus é mais segura. A graça de Deus é mais preciosa do que qualquer estrutura da vida. E esse ensino aqui vai encontrar eco, queridos, em várias passagens da Bíblia, que vai nos ensinar a mesma coisa. O Salmo 73, verso 25, diz assim: que tenho eu no céu, senão a ti? Salmo 16, 5 vai dizer: o Senhor é a porção da minha herança. Deus satisfaz. Deus é melhor do que o ouro, é melhor do que a prata, é melhor do que as propriedades. O Senhor é a porção da minha herança. Paulo no Novo Testamento vai dizer: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Colossenses 3:1 vai dizer: buscai as coisas do alto. Então entenda que esta visão, queridos, esta visão de ter paixão por Deus, como uma atitude de quem valoriza a graça, quem valoriza o relacionamento com Deus, o pacto, a aliança com Deus, como sendo superior às coisas que sustentam a vida, é uma pregação ao longo das Escrituras. A Bíblia nos ensina a nossa negação. A Bíblia ensina a nós tirarmos o coração da terra e colocar o coração no céu. A Bíblia nos ensina a se satisfazer, a ter contentamento com Deus. Embora a Bíblia não negue que todas as outras coisas possam ser lícitas. O problema aqui não é você ter ou não ter. O problema aqui não é você ter riqueza ou não ter riqueza. Eu digo que nem todas as pessoas estão prontas para ter riqueza. Algumas pessoas têm riqueza e isso não abala em nada o relacionamento dela com Deus, porque ela tem riqueza, mas a riqueza não tem o coração dela. Mas tem gente que não é ela que tem a riqueza, é a riqueza que tomou posse do coração dela, e é totalmente diferente. Há pessoas que conseguem transitar no mundo sem ser tomado pelas coisas do mundo, e há outras pessoas que qualquer coisa rouba ela a visão, a perspectiva da eternidade. E aqui tem um ensino, queridos. Deus é o bem supremo de um crente. Deus é o bem supremo do seu povo. Deus, ele não é apenas o meio para a gente adquirir as nossas bênçãos. Deus não é um amuleto mágico. Deus não é algo que você procura quando a vida está ruim. Casamento está ruim. Profissão está ruim. Saúde está ruim. Minhas ambições, eu não consigo alcançá-las. Eu preciso encontrar alguém para me dar. Aí eu bato na porta da igreja, ou então eu faço aquela oração a Deus como um meio para poder adquirir as bênçãos. A Bíblia vai dizer que Deus não é um meio para a gente alcançar as bênçãos. Deus, ele é o fim de todas as coisas. Deus, ele é o objetivo final de cada ser humano. Quem tem Deus tem tudo, diz a Bíblia. Mas quem não tem Deus não tem nada. Davi então está dizendo: Deus é melhor do que o meu viver. Deus é melhor do que aquilo que é necessário para sobreviver. Deus é melhor do que qualquer experiência. E isso vai ecoar aquele princípio reformado dos cristãos: só lhe deu glória, né? A Deus toda glória. Tudo é para a glória de Deus. Nós queremos ser esta igreja que tudo de fato é para a glória de Deus. Está trabalhando? É para a glória de Deus. Você tem uma vocação? É para a glória de Deus. Você é um profissional? Que a sua profissão seja para a glória de Deus. Que a sua família seja para a glória de Deus. Que os seus desejos, os seus estudos, tudo que você fizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória do Senhor.
A glória de Deus não é algo que você vai ver só na igreja, a glória de Deus vai ver nos relacionamentos, vai ver na presença da igreja no mundo. Onde um crente dessa igreja estiver, a gente tem que ter esse desejo, eu tenho que manifestar a glória de Deus, o desejo de honrar e agradar a Deus acima de todas as coisas. Não importa se eu sou o borracheiro que estou consertando o pneu, mas eu vou consertar pneu para a glória de Deus. Não importa se eu sou o cabeleireiro como o Douglas, mas eu vou cortar cabelo para a glória de Deus. E as pessoas vão ser abençoadas através da minha profissão, vão ser abençoadas quando eu cuido de um paciente no hospital, vão ser abençoadas quando eu atendo uma pessoa no meu comércio. Então assim, queridos, a gente vai manifestando a glória de Deus. Eu quero encerrar dizendo ainda que paixão por Deus se expressa através da adoração que satisfaz a alma. Paixão por Deus se expressa através da adoração que satisfaz a alma. Versos 5 e 6 vai dizer assim: como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Paixão por Deus que se satisfaz no ato da adoração. Olha só, Davi está no deserto, ele tem sede, tem fome, ele está perseguido, precisa de paz, precisa de conforto. A vida dele não está no seu habitat comum. A sua vida está mexida. Mas ele diz que ele precisa de Deus, que a alma dele tem sede de Deus. E que quando ele encontra Deus, nesse relacionamento pactual, nesta aliança para a qual ele foi chamado para ser povo de Deus, homem de Deus, e Deus ser o seu cuidador, ele está dizendo que nesse ato de adoração, onde a alma dele busca o Senhor, onde ele encontra em Deus então um banquete. Davi compara aqui a presença de Deus com um banquete onde tem gordura, onde tem tutano. Tem alguns versículos da Bíblia que usam exatamente essa expressão, tutano. Tem sustância, tem coisa deliciosa, comida saborosa. Ele está dizendo que o ato de buscar ao Senhor, o ato da adoração, lhe proporciona uma experiência que satisfaz. Mas e as outras coisas? As outras coisas estão lá. O mundo dele continua sendo o mundo que ele carece que ele carece de paz, que ele carece de comida, que ele carece de provisão. Essas coisas vão continuar existindo, mas só que a paixão, o zelo para com Deus, faz com que ele organize a vida dele a entender que no relacionamento com Deus, ele tem um banquete que é superior às necessidades momentâneas da vida. Davi não é irresponsável, aqui não é discurso para a gente negar a responsabilidade, a gente está falando de motivação, a gente está falando daquilo que realmente impulsiona. Irmãos, isso é muito sério, porque muitas das vezes nós somos religiosos, nós vimos a uma igreja, nós participamos de uma comunidade, mas aqui dentro da gente não tem mais fome pelas coisas de Deus, não tem mais desejo. A gente consegue passar 15, a gente consegue passar um mês, a gente consegue ficar tanto tempo sem vir à igreja, sem pegar a nossa Bíblia, sem fazer uma oração, sem se dirigir a Deus. Como que está o estado dessa alma? Mas Davi, e muitas das vezes a gente faz tudo isso com o pretexto de que a minha vida está difícil, de que eu tenho coisa para resolver, de que a família não está bem, eu tenho conta para pagar, eu tenho isso para fazer,
eu tenho um objetivo para alcançar. E a gente usa tudo isso como argumento. São coisas que nos desviam e que mostram que a nossa alma não encontra mais satisfação na adoração. Que a gente já não tem mais aquele anelo de estar na presença de Deus e dizer como que isso é bom. Como que eu sinto falta disso. Como que isso faz sentido na minha vida. E Davi aqui está comparando a presença de Deus a um banquete. E nesse banquete aqui, ele está se relacionando com Deus, que não exige só a adoração. Ele está se relacionando com Deus que satisfaz aquele que adora. Ele está se relacionando com Deus que satisfaz o adorador. Deus reivindica a glória? Sim. Deus reivindica a adoração? Sim. Mas quando você vai até a presença desse Deus, Ele não deixa você sair da presença dEle com as mãos vazias. Ele satisfaz, já que você investiu o seu tempo, já que você o priorizou, Ele não vai te dispensar com as mãos vazias. Você vai diante dEle para adorar, mas à medida que você o adora, Ele te preenche, Ele te satisfaz, Ele te dá alegria, Ele dá propósito, Ele faz com que a sua vida seja plena, nem sempre é plena das bênçãos, porque tem crente que ele é pleno das bênçãos de Deus, mas ele continua tendo necessidade. Mas é como Davi disse: a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. Eu estou doente, mas a graça do Senhor sobre mim me faz um homem abençoado, me faz uma mulher abençoada. Eu não tenho todo o dinheiro que eu gostaria de ter, mas a graça de Deus é melhor do que todo o dinheiro que eu ainda poderia receber. Isso faz eco com o ensino de Paulo, quando ele diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória. Isso faz eco com o ensino do Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui tem uma coisa interessante nesse texto, e o João Calvino, ele enfatiza isso, que o salmista aqui, ele crê antes de ver, e ele se satisfaz em Deus antes que a provisão concreta para suas necessidades da vida seja preenchida, seja declarada. O coração dele aqui é um coração que reflete uma fé que se antecipa. Ele crê em Deus antes da provisão chegar, e ele se satisfaz com o Senhor enquanto ele adora. Ele se satisfaz antes de receber a resposta para as suas necessidades reais da vida. Mas hoje, queridos, quando alguém tem uma necessidade espiritual, as pessoas não procuram se satisfazer. Hoje nós vivemos no meio de um contexto, de uma sociedade de gente enferma de alma, enferma de mente. Hoje tudo é ansiedade, hoje tudo é depressão, hoje tudo é distúrbio disso, hoje tudo é transtorno daquilo. Tem um transtorno, tem uma explicação psicológica para todos os fenômenos da vida. Mas essa alma que está carente, essa alma que está enferma, essa alma que está agitada, ela não busca se satisfazer em Deus. Hoje, quando as pessoas têm algum tempo, elas correm para as redes sociais. Quando elas têm algum tempo, elas vão então investir o seu tempo livre em algum entretenimento. Eu não estou dizendo que essas coisas, mais uma vez, para você não pensar que eu sou um cara bitolado, que vivo fora desse mundo. Eu não estou dizendo que redes sociais, entretenimento, você comprar alguma coisa para você, para sua família, prazeres, relacionamentos e coisas desse tipo sejam necessariamente erradas. O que é errado é quando a gente entende que redes sociais pode suprir o meu vazio com Deus. Entretenimento vai resolver as crises da minha alma. Consumo, comprar uma roupa nova, cortar o cabelo, essas coisas superficiais vai resolver o interior. Prazeres, relacionamentos descartáveis, porque tem gente que pensa que a felicidade verdadeira está nos muitos relacionamentos.
Começa um casamento, termina. Começa um namoro, termina. Daqui a pouco está no terceiro, quarto, quinto. Autoafirmação e coisas deste tipo. E as pessoas fazem isso e fazem isso dentro do nosso tempo e elas continuam vazias. E continuam vazias porque nós fomos criados por Deus e para Deus. O texto de Eclesiastes 3,15 diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Dentro do seu coração existe espaço para você se relacionar com um Deus eterno. E por causa desse versículo eu acredito que aquele provérbio que diz que toda pessoa possui um vazio do tamanho de Deus no coração é verdade. Porque se Deus colocou a eternidade no seu coração, essa eternidade só pode ser preenchida no relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus consiste em você conhecer mais de Deus, em você se relacionar mais com Deus. A vida eterna é justamente isso, que você conheça a Deus e que você conheça o seu Filho Jesus. Então dentro do nosso coração existe de fato um grande buraco do tamanho de Deus, porque Deus colocou a eternidade no seu coração, e só num relacionamento verdadeiro com Deus, você vai encontrar verdadeiro contentamento. Sem Deus nada se satisfaz, porque só Cristo satisfaz. Eu encerro dizendo, queridos, a você, que paixão por Deus se expressa numa adoração que satisfaz a alma. E por isso, a gente tem que arrumar tempo e meios para cultivar uma vida de adoração diária. Não apenas no culto, que a sua experiência com o Deus eterno não seja limitado ao culto, mas que isso seja um modo de vida. Medite na palavra de Deus continuamente. Seja como o homem do Salmo 1, o justo, né? Aquele que teme ao Senhor, que medita na sua palavra de dia e de noite, né? Negue aquelas fontes vazias que não satisfaz, né? Troque as fontes vazias pela comunhão com Deus. Desenvolva a gratidão, né? Porque a gratidão nos leva a voltar para aquele que é o nosso grande benfeitor. Fique em pé. Eu quero dizer aqui, essas últimas palavras, que o Salmo 63 nos mostra o retrato de um coração apaixonado por Deus. Davi era um homem apaixonado por Deus. Davi aqui é um belo de um protótipo para mostrar para a gente como esta igreja, como o nosso povo, como nós podemos desenvolver esta grande ambição de sermos uma igreja apaixonada por Cristo. Uma igreja que deseja a Deus acima de tudo. Uma igreja que valoriza a Deus acima da vida. Uma igreja que se satisfaz num relacionamento com Deus. Essa é a igreja que Deus está levantando. Nós não afirmamos aqui que nós já somos esta igreja. Nós estamos num processo de construção, que começa com aprender a palavra, que começa com nós trazermos este valor para a nossa vida. Nós queremos ser uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja que tem paixão pela glória de Deus, uma igreja que não adora apenas de lábios, uma igreja que busca a presença de Deus, né? Apesar daquilo que Ele tem para oferecer, e não por causa daquilo que Ele tem para oferecer. Uma igreja que não é centrada em nós mesmos, nem no pastor, nem na comunidade. Nós não somos os principais aqui. Quem é o principal aqui é o Senhor, amém? É por causa dele que nós somos igreja, é por causa deles que nós temos um trabalho a fazer, porque Ele é o nosso benfeitor. Nós somos uma igreja apaixonada pela glória de Deus. E essa paixão, queridos, é a paixão que transforma tudo. É a paixão que traz motivação para o nosso coração. É por causa dessa paixão e a partir desta paixão por Deus, que Deus vai transformar membros em discípulos frutíferos. Membros. Deus não quer uma igreja apenas de membros, apenas de congregados. Deus quer uma igreja de discípulos frutíferos. Deus, por causa dessa paixão, Deus vai transformar lares em lugares estratégicos do reino de Deus, lugar de salvação,
portas abertas para alcançar os bairros, as famílias da nossa cidade. Deus vai transformar lares em lugares estratégicos. Deus vai transformar a nossa cidade em uma base missionária, de onde vai poder ir, de onde vai poder dispersar muitos e muitos missionários, né? Que alguém fique sabendo que lá na África, lá em algum lugar lá do Irã, lá em algum lugar do Afeganistão, em alguma montanha lá da Ásia, tem um missionário, e alguém vai falar: é lá da cidade de Ribeirão Pires. Aleluia, porque Deus levantou na nossa cidade e transformou ela numa base missionária. E se nós queremos cumprir a nossa visão, nós precisamos primeiro ter isso: um coração consumido, incendiado por Deus. Porque só a partir de um coração incendiado por Deus é que nós vamos conseguir fazer isso. Do contrário, nós vamos parar pelo caminho. Mas um coração incendiado por Deus é o santo combustível que nos leva, porque Jesus é o grande tesouro que nós encontramos, e nós não queremos ter só para nós, nós queremos compartilhar com outras pessoas. Vamos aplaudir o Senhor, porque você encontrou um bom tesouro, um tesouro precioso. Aleluia.